Histórias bizarras dos inscritos. Eu me chamo Lohana, tenho apenas 12 anos, mas algo extraordinário aconteceu comigo outro dia. Toda tarde, depois da escola, passo pelo mesmo caminho que atravessa um cemitério. Naquela tarde, as nuvens despejavam chuva fraca, mas que transformavam o chão em pequenas poças. Enquanto caminhava, avistei uma mãe e sua criança um pouco à frente. Um movimento chamou minha atenção quando a criança se soltou de sua mãe repentinamente e pulou em uma das poças. Com um impulso, deu um pisão forte no chão, mas misteriosamente, ele caiu e desapareceu. Fiquei chocada. Primeiro pensei que tivesse caído em um bueiro ou um buraco no chão, que tivesse cedido ali o chão, solo. Mas ao me aproximar, percebi que a poça parecia não ter fundo, como se fosse um portal para algum destino desconhecido. A mãe da criança colocava a mão lá para dentro, tentando alcançar seu filho, e nada de achá-lo. Eu fui para casa apavorada esse dia. No dia seguinte, enquanto me dirigia para a escola, decidi passar pelo mesmo lugar para ver se havia alguma atualização sobre o que tinha acontecido. Se fosse uma cratera que se abriu ali, deveria ter alguma interdição, para ninguém cair novamente. Será que aquela mãe conseguiu resgatar a sua criança? Chegando lá, estava interditado como imaginei. E então, algo mais bizarro aconteceu. Uma velhinha passava pelo local e, ao atravessar outra poça, viu uma mão agarrando seu calcanhar e ia puxando para dentro, fazendo cair no chão a coroa. Rapidamente, alguns transeuntes ajudaram a senhora a se erguer. Ela estava ferida, seu calcanhar havia marcas, como se algo tivesse agarrado com força. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas comecei a suspeitar que fosse uma manifestação sobrenatural daquele cemitério. Talvez uma armadilha para capturar pessoas e levar suas almas para o mundo dos mortos. Era assustador pensar isso, mas parecia ser a única explicação plausível para o que eu testemunhei. Eu contei para os meus amigos na escola. Eles disseram que provavelmente era problema no solo, que estava cedendo, fazendo as pessoas caírem. 3 dias depois, passei lá novamente e parecia não haver nenhuma anomalia. Estava tudo intacto, não havia buraco. Parecia que nada daquilo aconteceu. Oi Léo, me chame de Terry, sou inscrito do seu canal há muito tempo e queria compartilhar uma história no mínimo bizarra que aconteceu comigo recentemente. Atualmente estou no 2º ano do ensino médio e sempre vou para a escola de ônibus e volto de ônibus também, ou seja, espero ele em um ponto específico ali perto da escola. Às vezes, quando há aula livre, meu pai não pode vir me buscar porque ele trabalha, Então o jeito é eu ficar esperando o ônibus mó tempão, mano. E isso é um saco. Mas teve um dia que aconteceu algo estranho. Não ia ter as 2 últimas aulas, então fui pro ponto de ônibus onde costumo esperar. Tinha um idoso lá de cabelos brancos. Ele tinha uma aparência de cansado, ou algo assim, coisa da idade. E seus olhos estavam um pouco vermelhos. Daí, Léo, do nada, ele olhou pra mim e falou: "Vamos ali." Fiquei confuso pela primeira vez, Só que em seguida ele começou a insistir mais e mais. Perguntei: "Ir pra onde?" E ele apenas ignorava, continuando a me chamar pra ir a algum lugar. Fiquei meio assustado, e saí de perto dele. Fui dar uma volta até os colegas que estavam lá perto do portão da escola, já que o ônibus iria demorar um pouco para chegar, Depois de um tempo, eu voltei a esperar o ônibus, porque já estava faltando uns 5 minutos para ele chegar, E quando olho, o idoso ainda estava lá. Fiquei desconfortável novamente, mas pelo menos eu não estava sozinho, Havia outros alunos que iam no ônibus. Na verdade, o ponto estava lotado, mano? Então eu fiquei lá, só que aí ele novamente olhou para mim e falou: "Vamos ali." Com um tom um pouco mais agressivo. Então eu disse pra ele: "Eu não vou não, cara, tô aqui esperando meu ônibus, o que você quer comigo?" Daí ele insistiu mais uma vez e dei a mesma resposta. Então ele saiu de perto de mim e foi perturbar outro aluno que estava pro outro canto.
Aquele idoso parecia ter algum distúrbio, ou sei lá. No dia seguinte, quando eu cheguei na escola, para minha surpresa, ao descer do ônibus, eu vejo o velho lá no ponto. Ele estava falando com uma aluna. Já imaginei que ele estava chamando para ir para algum canto suspeito. Eu tive as aulas normalmente nesse dia e quando saí da escola e fui pro ponto, vi algumas viaturas de polícia falando com esse coroa aí. Os policiais estavam perguntando a ele o que tava fazendo ali conversando com os alunos. Todo mundo ficou olhando e acabaram levando o coroa. Espero nunca mais ver esse homem por aqui. Sem dúvida era muito suspeito, né, velho? Falando aí umas paradas estranhas pros alunos. Havia um garoto que não tinha dinheiro para comprar ovo de Páscoa. Na verdade, sua família até tinha, mas se comprasse, não teria grana para comprar arroz e feijão, né? O mais importante da família. Seu sonho era ganhar um ovo de Páscoa daqueles bem grandes. Mas isso não seria possível, né? Até que, saindo de sua escola, ele encontrou na rua um homem vendendo coelhos e disse o seguinte para ele: Olá, garoto, desejando ter ovos de Páscoa para sempre? Como assim? Comprando esse coelho, você terá ovos de Páscoa toda semana. Esse coelho é mágico, pode te proporcionar isso. Mas lembre-se, a única regra fundamental é deixá-lo com bastante achocolatado em pó e leite líquido para ele beber. Assim o bicho terá o material básico para criar o teu tão sonhado ovo de Páscoa. Mas eu não tenho dinheiro, moço. Na verdade, só tenho a passagem para ir para casa. Isso já serve, passa pra cá. Então o garoto deu money pra ele, né, e pegou o coelho. Chegando em casa, entrou no seu quarto, escondendo aquele bicho de seus pais, pois eles não queriam um animal em casa. As coisas eram difíceis financeiramente e comprar a ração desse bicho aí, né, mano, deve ser uma nota. Misteriosamente colocou as coisas pro coelho, achocolatado, leite, tudo direitinho como o cara falou. Depois de uma semana, ele pôs o ovo de chocolate. Aquilo era mágico! Ele tinha uma fábrica de chocolate no seu quarto. Se esbaldou de ovo de Páscoa. Seus pais viram ele comendo e perguntaram: onde conseguiu, meu filho? Esse ovo aí deve ser caro pra caraca. Disse que na escola deram para todos os alunos, mas claramente era uma mentira. Até que acabou os recursos de sua casa. O achocolatado que era pro mês todo acabou rapidamente. Ele acabou deixando apenas água e capim para o bicho comer, para não morrer de fome, né? Foi aí que aconteceu algo bizarro. O coelho não comeu aquilo e ele começou a ficar agressivo. Ele tentava fazê-lo comer e nada. Então, na manhã seguinte, Gustavo não foi para a escola. Sua mãe, preocupada, foi ver o que tinha acontecido com seu filho. Sempre acordava cedo, já se arrumava, tomava o café. O que aconteceu hoje? Entrando no quarto do garoto, viu o coelho. Sentiu um cheiro estranho ali dentro e ligou a luz. E quando observou, viu um ovo de carne. Vocês já imaginam o que aconteceu, né? O garoto virou um ovo de carne. Cuidado com falsas promessas, mentiras proferidas por pessoas que vocês não conhecem. Pode ser que você seja o próximo a se tornar um ovo de carne, como ele.